Então, capacitância, eu vou direto aqui. A capacitância é uma propriedade, esse Czão aqui, né, que é uma medida da proporção em que você tem uma carga acumulada a partir de uma diferença de potencial V, tá? Então, quando se tem algum dispositivo... então, a coisa assim, a mais genérica possível é essa representação aqui. Ó. Tem um pedaço de metal, né? Onde está ligado a uma fonte de eletricidade, né? Ou seja, onde se deposita uma carga positiva, e tem aqui, do outro lado, em alguma outra parte, uma carga negativa. Tá? Um pedaço, normalmente são duas placas de metal. Né? Aí qualquer arranjo desse tipo se diz que é um arranjo capacitivo. Tá? Ele tem a propriedade que entre as linhas de campo se armazena energia potencial elétrica. Tá? E esse protótipo de comportamento aqui, esse esquema, é que vai dar origem, além do objeto propriamente dito capacitor, mas ele dá origem às baterias, tá? As baterias elementares são todas desse tipo, chamadas de capacitivas, tá? São baterias puramente baseadas na propriedade de polarização de dielétrico. Tá? Vocês vão ver alguns detalhes mais abaixo, tá? E o objeto elétrico que realiza essa propriedade é chamado capacitor, tá? A propriedade de armazenar energia se chama de capacitância. Esse Czão aqui, tá? Esse Czão aqui, ele é chamada de capacitância. Então, capacitância, o que quer dizer? Quer dizer a capacidade de um par de objetos metálicos reter energia elétrica como forma de energia potencial. Tá? Vocês viram aqueles cálculos de trabalho? Essa energia potencial depois pode ser reconvertida em corrente elétrica. Né? Então, se ela é convertida em corrente elétrica, dá aquele mesmo efeito que a gente tinha discutido lá no início, o efeito da caixa d'água e da torneira. Tá? Dentro do dielétrico, entre as placas, né, haveria energia potencial, né, armazenada. Mas quando essa energia é colocada de forma para movimentar cargas, né, ela produz uma corrente elétrica. Tá? Corrente elétrica no exterior quando algum circuito é conectado. Essa corrente elétrica, por sua vez, ela vai destruindo o arranjo potencial que tornou possível o armazenamento de energia elétrica. Então, essa energia potencial vai sendo convertida em energia cinética, ou seja, corrente elétrica, e a bateria vai descarregando. Então, é assim que acontece com as baterias, por exemplo, não só capacitores, como as baterias mais modernas, que são essas que vocês usam em celulares, né, notebooks, só que elas são mais complicadas porque elas têm dentro reações químicas muito complicadas. Depois, mais adiante, eu vou ver se eu dou um exemplo sobre as baterias de lítio, essas que vocês usam nos celulares, notebooks, né, que elas são uma invenção relativamente recente, de 20 anos para cá. Tá? Até então não existiam baterias com esse poder de carga, não existia. Então, mais adiante eu vou falar alguma coisa sobre isso. Mas, então, ó, os objetos que produzem esse acúmulo de carga, eles são chamados de capacitores. Tá? E a carga acumulada dentro deles é proporcional à diferença de potencial entre as placas. Tá? A gente sempre fala em placas porque o capacitor padrão básico ele é simplesmente feito assim de duas placas paralelas. Né? É isso aqui, tá? Então, esse aqui é o capacitor, ó, que é o protótipo de qualquer tipo de capacitor que se discute em termos concretos. Tá? Tem duas superfícies planas de área A, né? E há entre elas uma coisa que a gente chama de gap. Gap é a distância física, né, entre as placas. Né? Então, o gap é medido por esse valorzinho D, tá? E a área entre as placas pelo A. Tá? Então, os parâmetros do capacitor sempre vão ser uma área, né? Certa área específica, e sempre uma distância, que é o gap, a distância entre elas. Tá? Aí vocês vão observar que a gente sempre vai utilizar aquelas aproximações que eu já adiantei já comentei várias vezes nos capítulos anteriores, de que é suposto que o campo entre as placas ele seja essencialmente uniforme e aponte sempre, ó, perpendicular às placas. Tá? Então, essa é
a suposição, tá? Agora, é claro que eu já comentei que isso é só uma idealização. O campo real, ele só é mais ou menos uniforme, mais ou menos pelo meio, né, entre as placas. À medida que se vai atingindo as partes extremas das placas, à esquerda e à direita, o campo vai distorcendo, né, e ele vai adquirindo uma curvatura, tá? E nas bordas, ó, ele vai ficando totalmente distorcido, tá? Esse comportamento aqui, normalmente é o que se chama de efeito de borda, tá? Em capacitores, por exemplo, que são feitos em termos industriais, para aplicações de altíssima precisão, aí normalmente se faz uma conta monstruosa lá para saber qual é o campo, ó, devido a essas bordas, tá? É uma conta horrorosa, tá? Tem uma série de potências, tá? Mas aí você pode calcular o valor, que é um valor assim essencialmente exato, tá? Aí ele seria, na verdade, uma correção dos valores que a gente vai trabalhar aqui no livro, que são valores que idealizam essa situação, tá? Então, a situação idealizada, você corta essa história toda das bordas, tá? Corta aqui, ó, corta aqui, e o campo é bonitinho até o final da borda, tá? Então, esse aqui é o campo ideal, né? Ou seja, um capacitor ideal. É aquele que tem placas planas, né? O campo é totalmente uniforme dentro, até o limite das bordas, tá? E você pode calcular isso de uma forma bastante trivial. Agora, um capacitor real, ele teria uma série de distorções, né? E são devidas a o fato de que nas bordas o campo vaza, é como se ele estivesse escorrendo, né, do interior, tá? Agora, o efeito de armazenamento é tanto maior quanto mais próximo forem as placas, tá? Então, o D aqui, quanto menor, melhor, tá? Agora, também ocorre uma limitação. Quanto menor o D também, vocês devem lembrar aquelas discussões que desde do capítulo 22 eu já disse, existe sempre o evento o perigo da ruptura dielétrica. Tá? A ruptura dielétrica significa que o material que está entre as placas, tá, que é isolante, tá? Ele é isolante e é polarizável. Tá? Então, o que quer dizer? Ele não conduz eletricidade. Tá? Ele é neutro. Tá? Então, pode ser o ar, pode ser papel, pode ser mica, pode ser cerâmica, pode ser um plástico. E em capacitores de alta densidade de armazenamento, ele é um óleo, tá? Ele é chamado um óleo eletrolítico. Tá? Então, esse óleo eletrolítico, ele tem uma capacidade enorme de se ajustar à direção do campo elétrico, e as moléculas do óleo, quando são polarizadas, elas guardam a energia potencial elétrica. Tá? Agora, no caso do óleo, a dificuldade que tem é que a tendência enorme de ruptura dielétrica. Né? Então, como o óleo ele é denso e tem propriedades químicas bastante assim específicas, né? Se a diferença de potencial entre as placas atingir certo valor, o óleo passa a conduzir eletricidade. Tá? Aí ocorre, como aquele que vocês viram lá no motor de combustão, na região dentro do cilindro de combustão, a mistura gasolina mais ar, ela é submetida a uma diferença de potencial tão grande, em torno de 10 mil volts, que ocorre uma faísca dentro da mistura. Tá? Então, a faísca faz a mistura explodir. Tá? Então, aí é uma ruptura dielétrica. Né? Agora, ali no caso, a ruptura dielétrica é uma coisa que já é calculada, né? Ou seja, já é projetada para ser exatamente assim, tá? Para ocorrer realmente. Agora, no caso do capacitor, se ocorrer a ruptura dielétrica, o capacitor é destruído, tá? E o armazenamento desaparece. Tá? Então, tem variáveis aqui, ó. Quanto maior a área, maior o armazenamento. Tá? Agora, no caso de aplicações concretas, isso tem uma limitação, porque o tamanho dos circuitos é limitado. Tá? Então, se vocês olharem, vocês conseguirem abrir, por exemplo, um celular de vocês, um computador, ou um aparelho mais antigo, um rádio ou televisão, vocês vão ver que uma das primeiras coisas que vocês vão ver dentro deles são esses objetos. Tá? Ó, esses azulzinhos aqui, ó, são capacitores eletrolíticos. Né? Esses grandões, ó, eles são feitos com óleo dentro. Tá? Então, a gente tem alta capacidade de armazenamento, tá? Mas esses aqui também, todos são eletrolíticos. Né? Todos aqui, até desde pequenininho, todos são eletrolíticos. Ó. Toda essa sequência aqui
São eletrolíticos. Então, eles são feitos de uma forma bastante engenhosa. Eles são feitos com uma camada de como se fosse, papel alumínio, né? Papel alumínio, uma fita de alumínio, né? Enrolada em forma espiral, né? Todos eles funcionam dessa forma. Tem dois condutores, né? Que um fica positivo, outro fica negativo, e dentre eles tem uma substância que é chamada de elétrico, que ela tem a propriedade de ser neutra e ter moléculas polarizáveis. Tá? As moléculas polarizáveis são aquelas que, quando submetidas a um campo elétrico, produzem um dipolo elétrico, como aqueles que a gente já viu do forno de micro-ondas, aquelas coisas. Agora, existem dois tipos, tem as polares e as apolares. As polares são como a água, tem um dipolo permanente, tá? Então elas se orientam de forma sempre constante, tá? As apolares, só aparece a propriedade de orientação quando o campo aparece, aí ela se distorce, ela deixa de ser esférica e passa a ter um formato elipsóide. Aí esse formato elipsóide faz com que elas se orientem. Tá? Então, isso é o que a gente vai ver mais abaixo aqui. Olha, a unidade desse troço aqui, ó, capacitância, essa velocidade, vocês podem ver aqui, ó, é carga por volt, tá? Carga por volt, ou seja, coulomb por volt, é uma unidade muito grande, ó, que ela recebeu o nome de Faraday, em homenagem ao Michael Faraday, tá? Então, o Farad, né? Então, um Farad seria equivalente a um coulomb armazenada numa diferença de potencial de 1 volt. Tá? Agora, um coulomb é uma unidade muito grande, tá? Então, poucas coisas aí na natureza têm cargas equivalentes a coulomb. Tipicamente, as cargas são da ordem de, pelo menos, 10 a menos 6 coulombs para baixo. Tá? Então, normalmente se utiliza submúltiplos. Né? O mais comum é o Farad. Tá? Micro, você lembra que é o prefixo 10 a menos 6? Ó, então, ele corresponde a 10 a menos 6 Farad. Tá? Outras unidades também. Essas são as unidades, normalmente, do capacitor eletrolítico, de alta capacidade. Os capacitores, aqueles outros que eu já mencionei, utilizam normalmente essa unidade, o picofarad, tá? 10 a menos 12. Tem outras unidades também que se utilizam, o nanofarad, tá? Então, se utiliza o microfarad, nanofarad, que é 10 a menos 9, não está aqui, e o picofarad, que é 10 a menos 12, são os capacitores de altíssima frequência, tá? Agora, para carregar um capacitor, se faz esse dispositivo, que é normalmente como vocês fazem, por exemplo, carregar o celular de vocês, tá? Aqui se tem uma bateria, por exemplo, uma bateria de carro, né? 12 volts. Né? Tem uma chave aqui, switch, né? Essa chave é uma alavanquinha. Se você apertar a alavanquinha, ela desce aqui, fecha o contato. Tá? E aqui se coloca as duas placas, né? Paralelas e com uma certa distância. Quando você ligar a chavinha, ocorre o alinhamento do dipolo entre as placas, eles se alinham com o campo e produzem uma energia potencial, tá? Entre as placas. Tá? Essa energia potencial, então, ela, ela produz o carregamento, né? O acúmulo de carga entre as placas. Tá? De modo que, se você depois desconectar a bateria, a carga continua acumulada no capacitor. Tá? Então, ele é um protótipo de bateria. Tá? Então, se você aciona a chave, ele carrega. Depois você desconecta a chave, ele mesmo passa a ser uma bateria. Tá? Ele passa a ser uma fonte de energia. Olha, nessas partes elétricas, vocês têm que se adaptar aos desenhos elétricos. Tá? Então, quem for seguir eletricidade eletrônica, naturalmente vai ter que mexer com isso. Quem não mexe, pelo menos tem que ter uma noção, né? Porque sempre em algum lugar aparece um desenho de circuito. Tá? O desenho de circuito é a forma gráfica desse objeto concreto. Tá? A bateria, normalmente o símbolo dela, que tem um mais e um menos, são essas duas placas, ó, onde você tem uma placa mais comprida em cima, né, positiva, e uma placa menorzinha embaixo, né, e às vezes assim um pouco mais realçada, né,
Então, a placa mais curtinha embaixo é o negativo, tá? Então, o polo positivo dela corresponde à placa maior, o polo negativo à placa menor. Entre os terminais dela, vai ter uma diferença de potencial, que vocês podem medir com um aparelho mais adiante, que a gente vai ver, chamado voltímetro. Tá? Então, esse potencial é aquele que a gente estudou. Então, significa a capacidade que essa bateria tem, ó, de fazer cargas se moverem para produzir uma corrente elétrica. Tá? Ou seja, para produzir trabalho, né, sobre algum tipo de carga. Tá? Agora, aqui, ó, se vocês seguirem esses fios, tá, que são fios elétricos, normalmente fios de cobre, esses fios no diagrama são representados por linhas, tá? Essas linhas aqui. Tá? Então, aqui você saiu do polo positivo, ó, chegou ao polo, chegou uma das placas do capacitor, a placa A. Chegou aqui, ó, placa A, esse ponto aqui, ó, ponto A, ponto A. Tá? Dentro do capacitor não há conexão física, tá? Só o dielétrico, tá? Por isso é um espaço vazio. Tá? E a outra placa, a placa B, tá? Ela é conectada, ó, até a chave, ó, um dos terminais da chave, ó, então é esse fio aqui, ó, né? Um dos terminais da chave. Né? A chave é uma chave de alavanca, tá? Então o desenho reproduz mais ou menos isso. Né? Essa chave aqui, se você apertar um terminal aqui, a chave desce e conecta ao circuito. Se você soltar o botão, ela volta e desconecta o circuito. É uma chave on-off. Tá? Então, qualquer dispositivo que vocês tenham aí tem uma chave on-off. Tá? Então, atualmente elas são mais sofisticadas, são chaves de clique, né? E algumas são até de toque, mas todas têm isso. Tá? Todas têm essa propriedade. E o outro fiozinho, esse aqui, para fechar o circuito. Ó. Do outro terminal da chave, tá? Até o polo negativo da bateria. Tá? Polo negativo. Tá? Então, os circuitos elétricos, o nome circuito vem de uma analogia, por exemplo, por exemplo, a um circuito de corrida, tá? Onde você tem um ponto assim, ó, você tem um ponto, você sai dele, ó, você percorre uma série de, por exemplo, de obstáculos ou de, 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 de dispositivos, mas você sempre volta ao ponto de partida, tá? Então, daí isso aqui se chama de circuito, tá? Então, por exemplo, tem o circuito de Fórmula 1, tem o circuito de corrida de cavalo, sei lá, de corrida de cachorro, qualquer coisa desse tipo. Então, significa o quê? Vocês saem de um ponto, né? Percorrem, né? Durante o percurso ocorre uma série de eventos aí, né? E depois vocês conseguem voltar exatamente onde partiram, tá? Então, daí o nome circuito, tá? Então, circuito elétrico significa o quê? Que você sai de um certo polo da bateria, tá? Percorre certos dispositivos, né? Elétricos, né? Entra e sai, aí produz trabalho, acende luz, ou faz uma série de coisas, né? E depois, ó, você volta ao ponto de partida, ó, através da bateria, tá? Então, isso sempre... Tá? Aí, dentro do circuito, sempre vai haver o quê? Vai haver a produção, né, de corrente elétrica, tá? A corrente elétrica vai estar sempre se deslocando aqui dentro, que são as cargas que existem no sistema se deslocando, né? E a medida disso no tempo, tá? Então, a cada intervalo de tempo considerado, cada minuto ou segundo, aí você vê como é que está a situação dos potenciais em cada elemento ou das correntes, tá? E você vai marcando isso e vai obtendo, então, a corrente que atravessa os objetos, tá? Então, essa é a ideia. Então, você tem que adquirir uma certa habilidade, ó, para olhar um diagrama assim, esquemático. Né? Existem 1000 componentes eletrônicos, aí tem uma série de regras para desenhar os componentes, tá? E vocês verem o desenho, né? E imaginar como é que você vai construir em termos físicos. Tá? Como vai... Quem for ser engenheiro eletrônico ou elétrico vai estar sempre com esse problema na cabeça. Tá? Então, você vai desenhar no papel, vai fazer um projeto, né, com uma série de componentes eletrônicos ou elétricos, né, e vai calcular ou pensar qual é a função deles, para que eles servem, o que eles vão fazer. Aí você desenha no papel uma série de coisas dessas. E depois que você desenhar no papel, e você fez os cálculos todos, aí você vai fazer a construção física do objeto. Tá? Aí a construção física vai demandar uma série de regras para vocês, né,
vocês, por exemplo, veem onde é que vai ficar localizado, qual o tamanho, né? Qual o tipo de componente, né? Qual é a capacidade de cada um. Então, tem uma série de requisitos técnicos, né? Que vocês vão ter que ter para transpor isso aqui, ó, transpor um desenho, né? Numa construção física, tá? Então, isso aqui, né? Mas você veja que isso aqui é uma coisa assim, tão hoje já separado. E, por exemplo, nessa questão de indústria de celulares, que é a coisa assim mais importante hoje do mundo, né? Tem gente que morre se não tiver um celular. Por exemplo, a Apple, né? A Apple tem toda a linha de desenho dela, ou seja, de design, né? De projetos, né? Lá na Califórnia, na sede dela, né? No Vale do Silício. Tá? Toda a linha de desenhos, né? Agora, a linha de produção está lá na China, né? Essa parte física aqui, né? É feita na China. Agora, a parte de projeto é feita na Califórnia, né? Então, é um mundo hoje, né, globalizado, esse negócio todo. Então, hoje em dia, praticamente nenhum lugar, mais nenhuma indústria faz tudo sozinho nela mesma, tá? Então, normalmente você tem uma parte que é o desenho, né, projeto, e a outra parte que é a construção, tá? E essas coisas hoje em dia são tão separadas que uma pode estar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, né, e a outra na China, né? Ou no Vietnã, né? Ou outro desses lugares. Tá? Então, hoje, há uma separação enorme nesses aspectos, né? Bom, então, essas... Bom, essas perguntas eu não vou responder. O cálculo da capacitância, tá? O cálculo da capacitância tem 3 passos, tá? Aí você tem aqui 3 exemplos, ó. Placas paralelas, cilíndricas, aqui esféricas, e essa aqui é a capacitância infinita entre a Terra e o infinito, tá? Então, eu vou rapidamente falar sobre eles, que eu não preciso nem perder muito tempo com isso, tá? O cálculo da capacitância tem uma sequência, tá? Primeiro, vocês têm que saber o campo elétrico, tá? Aí, suposto que vocês não conheçam ele, vocês têm que usar a lei de Gauss, tá? Então, supondo que ser um capacitor de placas simples, né? Dessas aqui, né? Então, o cálculo vai ser trivial, tá? Então, tá aqui. Bom, o capacitor de placas paralelas, ó, tem as 2 plaquinhas, né? Suposta situação ideal, ó, onde as linhas de campo são todas, ó, paralelas entre si, perpendiculares às placas, tá? E não tem distorção nenhuma. Você vê que isso aqui tudo é uma idealização fabulosa, né? Se vocês quiserem recalcular o campo, que a gente já sabe que é sigma sobre ε0 apontando aqui, vocês podem passar a gaussiana e calcular novamente, tá? Então, vai dar sigma sobre ε0, tá? O campo vai dar Q sobre ε0A, tá? Q sobre A é sigma, né? O campo é sigma sobre ε0. Sempre vai ser, ó, capacitor de placas paralelas, né? Campo, sigma sobre ε0. Depois, o próximo passo é obter o potencial, tá? Potencial, a gente até sabe que é um potencial linear. Como o campo aqui é uniforme, o potencial vai ter que crescer linearmente, tá? Então, ó, integrando o campo aqui, você vai ter simplesmente, ó, aqui no caso de cálculo de capacitância, não importa a polaridade, né? Para onde aponta o campo, tá? Então, se faz o cálculo somente do módulo, tá? Então, vocês podem calcular do menos para o mais, do mais para o menos, tanto faz, tá? E, nesse caso, se sabe que o campo é uniforme, a integral vai dar simplesmente o campo, que é constante, ó, vezes a integral de ds, que é o próprio d, tá? D é a largura, a distância entre as placas, o gap, tá? Então, a voltagem, melhor, o potencial é simplesmente, ó, E vezes d, tá? Então, é trivial, tá? Agora, depois com essas informações, ó, vocês vão fazer a parte mais boba, que é dividir, ó, a carga, né, pelo potencial, tá? A carga sobre V, né? O C, né? Q dividido por V vai dar a capacitância, ó. Esse Q dividido por esse V aqui, ó, e esse V aqui expresso como... Cadê aqui? Aqui, quando se divide o... Aqui, um pedaço aqui faltando aqui. Assim, olha, o Q é ε0 é A, é isso? A gente achou aqui pela lei de Gauss, né?
Agora, quando você dividir esse aqui, ε0EA, pelo V, tá? Você vai obter o V é igual a D, né? Aí você vai cortar aqui, ó. Corta esse E com esse E, né? E vai sobrar, ó, ε0A dividido por D, tá? Então vai sobrar isso aqui, ó. Quando você divide o Q acima pelo V, que também já foi calculado, você vai obter essa expressão aqui, ó. Essa aqui é a expressão clássica para a carga do capacitor de placas paralelas. ε0 é a permissividade elétrica, vezes a área da placa dividido pela distância entre elas. Tá? Então, vocês veem aqui, ó, quanto menor a distância, ó, maior a capacitância, quanto maior a área da placa, também maior a capacitância. Tá? Agora, isso aqui, existem limitações físicas, como essa que eu já tinha observado sobre o dielétrico, né, do capacitor eletrolítico, que esse D aqui, ó, é simplesmente a espessura da camada de óleo, tá? Então, o capacitor eletrolítico, ele tem uma capacidade de carga enorme, ó, porque você veja, se isso aqui for próximo de zero, essa expressão tem um valor enorme, tá? A capacitância vai ser o inverso de um valor muito próximo de zero, tá? Então, a capacitância eletrolítica, tipicamente, chega a 5.000, 10.000 microfarads ou mais, tá? Agora, o risco dela, o problema dela, é que como a área é pequena e essa distância aqui, ó, é que vai ser quase zero, a tendência constante, a tendência permanente é de que o dielétrico sofra ruptura, tá? Então sofra aquele efeito que a gente já viu antes, que é a condução de eletricidade entre duas placas metálicas que são isolantes, tá? Que a diferença de potencial é muito grande para o dielétrico suportar, tá? Então, nos capacitores eletrolíticos, se deve observar de forma muito atenta a diferença de potencial em que o capacitor vai operar. Tá? Porque se passar de um certo valor, explode o dielétrico. Tá? Aí, explodindo o dielétrico, as placas normalmente curto-circuitam e o capacitor passa, em vez de ser um dispositivo que armazena eletricidade, né? Em vez de ser um dispositivo assim que armazena eletricidade, ele passa a ser um curto-circuito, tá? Então ele passa a ser um pedaço de fio, tá? Aí põe em curto, né? A parte do circuito onde acha esse capacitor, tá? Então, ó, agora aqui então, ó, a sequência aqui, o primeiro cálculo é esse, tá? Capacitor de placas paralelas é o valor clássico, tá? Esse é o valor clássico. Agora, o item B dessa complicação seria o capacitor cilíndrico, tá? Aí, normalmente, aqui é só uma questão de detalhe de integração, tá? O cilindro, você vai calcular o campo, a carga, pela lei de Gauss, né? Dentro do cilindro. Aí se observa que usando a lei de Gauss, ó, vai dar ε0EA, e o A é a área de superfície do cilindro. Tá? Então, no caso aqui, supondo que o campo, ó, no cilindro, ó, o campo do cilindro, ele está supostamente apontando, ele, pela simetria toda, o campo tem que ser apontado do cilindro interior, né, para o cilindro exterior. Tá? Então, se o cilindro interior tem carga positiva, o exterior automaticamente vai ter carga negativa, né? E o campo, ó, vai ter que seguir essa simetria radial. Tá? Então, agora, para saber qual é a capacidade de armazenamento, faz simplesmente isso. Ó. Aqui pegar gaussiano, essa gaussiana aqui que está desenhada, calcula o campo, tá? O campo, né? E depois integra o campo calculado, ó, do raio interno A até o raio externo B. Tá? Aí se obtém o potencial. Tá? Uma vez feito isso, é só dividir a carga que se supõe está entre as duas placas, né? Que são sempre um par positivo e negativo, do mesmo valor imóvel. Ó. E dentro tem mais Q, fora tem menos Q. Tá? E fazendo essa conta, se chega ao valor. Ó. Então, aqui a conta está aqui. Ó. Depois, se vocês confiram, tá? Ó, o campo elétrico da lei de Gauss é proporcional ao inverso do raio. Tá? Calcular o potencial em módulo é fazer essa integral ó, em cima de uma linha de campo. Tá? Então, em cima de uma linha de campo, ó, dá dr sobre R. dr sobre R é a integral comum log neperiano. Então, deu log neperiano da razão entre os raios ó, externo
e interno do capacitor. Então, esse aqui é outro cálculo clássico, ó, é a capacitância de um capacitor cilíndrico em que o raio externo é B e o raio interno é A. Tá? Veja, esse capacitor aqui, se vocês quiserem fazer com que a capacidade seja muito grande, o que tem que fazer? Ó? Esses também são capacitores do tipo eletrolítico. Tá? Eles, alguns são feitos simplesmente assim, ó, tá? Em vez de ser, como eu disse, com a espiral aumenta a carga. Tá? E a cada seção da espiral forma um capacitor cilíndrico diferencial. Tá? E aí você vai somando todos os capacitores diferenciais e vai dar um capacitor enorme. Tá? Agora, o capacitor cilíndrico, ele não tem aquele enrolamento da espiral. Ele só tem uma esfera interna, uma esfera externa, e dentro dele tem óleo, normalmente aqui dentro. Tá? Tem óleo aqui. Agora, o que você faz aqui para aumentar a capacidade? Ó? Você poderia aumentar o comprimento, tá? Mas isso para circuitos elétricos é inviável. Tá? Para circuitos eletrônicos, porque vocês precisam de um comprimento pequeno. Tá? Agora, o que você pode fazer aqui? Ó? Aproximar o raio externo do interno. Se você chegar ao B próximo de A, essa razão aqui tende a 1. Tá? Você lembra que log de 1 dá 0. Tá? Se essa parte não der 0, o L sobre 0 dá infinito. Tá? Então, a capacitância ficaria infinita. Tá? Se você chegar pertinho B do A. Tá? Então, o que significa isso em termos físicos? Significa que se você colocar o cilindro externo, o raio do cilindro externo, muito próximo do raio do cilindro interno, ou seja, aqui é A. Se você colocar o outro muito pertinho aqui do A, um pequeno gapzinho só de diferença, tá? Encher isso de óleo, tá? Você consegue um capacitor com a capacidade enorme de armazenamento. Tá? Agora, o risco é sempre isso que eu já falei, a ruptura dielétrica. Tá? Se chegar esse B aqui, ó, muito pertinho do A, a capacitância dá um valor monstruoso. Tá? Mas qualquer variação de potencial aqui, ó, acima da capacidade do dielétrico, produz um centelhamento entre as duas placas. Tá? Produz centelhas aqui, ó, descargas. Tá? Essas descargas no capacitor, elas são inadmissíveis. Tá? Se ocorrer descarga, ele curto-circuita e deixa de armazenar energia. Tá? E, eventualmente, pode danificar outros componentes do circuito que sejam sensíveis ao valor de corrente. Tá? Então, tem esse compromisso. Ó. A construção física tem essa limitação. Você pode fazer os dois cilindros muito próximos, tá? Com distância de 1 milímetro ou menos de 1 milímetro, tá? Meio milímetro ou menos aí. E preenche isso de óleo. Tá? Agora, o problema é que se a voltagem entre os dois cilindros exceder algum valor crítico, ocorre condução elétrica entre eles. Tá? Aí o capacitor entra em curto-circuito. Tá? Então, esses são problemas sempre dos capacitores concretos.